Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pai querido, nesta manhã nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque tu tens nos dado a tua palavra, a tua revelação, para que nós possamos entender a tua vontade. Nesta madrugada, mais uma vez, nós estamos na tua presença, na dependência do teu Espírito Santo, que tu possa falar aos nossos corações. Visita cada lar, visita cada família, esteja, Pai, nos abençoando nesta madrugada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus nesta manhã, porque Deus, Ele tem nos sustentado com o seu grande amor. Amém? Bom dia, Shalom, Adonai. Nós louvamos a Deus pelos seus benefícios. Louvamos a Deus porque Deus tem sido bom para conosco. Amém? Hoje, dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, onde Deus com certeza tem uma palavra para os nossos corações. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está aqui no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Uma palavra poderosa em que Deus tem para nós nesta manhã. Isaías 64, versículo 4, a palavra do Senhor diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, irmão? Em cima desta palavra, eu coloquei um título para a mensagem desta madrugada: tudo é possível ao que crer. Amém? Então nós vemos em que o profeta Isaías, usado por Deus de uma maneira tremenda, aonde tem deixado esta palavra para nós, aonde desde criança, aonde desde quando nós conhecemos assim por gente que temos sabedoria, que temos conhecimento, em que temos recebido ensinamento, conselho dos nossos pais e depois dos professores, dos nossos mestres, esta palavra, ela tem se cumprido em nossas vidas, em que nós temos sabido que desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então nós vemos esse Deus, Criador do céu e da terra,
esse Criador, esse Deus Criador dos fundamentos, esse Deus maravilhoso, Criador da vida. Então nós vemos esse grande amor de Deus para conosco, ou seja, esse Deus que é o oleiro e que nós somos o barro. Nós vemos que esse amor de Deus tem sido tão grande que Ele tem trabalhado em nosso favor. Se Deus tem trabalhado em nosso favor, é aí que eu tenho que estar na total dependência dEle, através do seu Espírito Santo, para que eu possa ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Então nós vemos aqui, nesta palavra, em que Deus tem deixado para nós nesta madrugada, naturalmente é de grande importância realmente crer que Deus está agindo no mundo invisível. Por isso, irmão, é que nós temos que estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque Deus, Ele está agindo no mundo invisível. E nós sabemos que no mundo invisível há uma grande guerra espiritual, que está registrado lá em Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, ele tem deixado aquela palavra tão importante e tão maravilhosa para a igreja, ou seja, as armaduras de Deus, porque a nossa luta, elas são espirituais, é contra principado, é contra a potestade, é contra as hostes do mal, que se levanta contra as nossas vidas, contra o nosso lar, contra a nossa família, contra aquelas pessoas que nós amamos, ou seja, o adversário em guerra contra a igreja. E muitas vezes o adversário, ele tem prevalecido no meio de algumas famílias. Por quê? Porque tem se afastado de Deus, tem deixado de ter uma comunhão com Deus, não tem tido vida de oração, vida de consagração, porque o apóstolo Pedro diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós vemos que Deus, Ele tem trabalhado, Ele tem agido de uma maneira tão grande e tão maravilhosa em nosso favor, e é por isso que nós temos que cada dia mais estar na sua presença. Amém? Olha agora, uma vez para a tua própria vida, como o é fiel o Senhor, apesar da tua incredulidade e da tua inconstância, Deus abençoa e nos dá vitória. Olha que interessante. Nós vemos que, apesar das nossas falhas, das nossas incredulidades, porque eu disse que nós estamos numa luta constante e muitas vezes nós fraquejamos e muitas vezes a nossa inconstância faz que nós retardamos as bênçãos e vitórias que Deus tem para nós. Porque falta conhecimento através da palavra em que Deus tem para cada um de nós. Por isso, o profeta Isaías 64, versículo 4, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E eu pergunto para você nesta manhã, em quem você tem esperado? Né? Porque muitas vezes, conforme nós estamos sendo ministrados, a inconstância, a falta de fé, a falta de compromisso com Deus, faz que nós retardamos
as bênçãos e vitórias e promessas em que Deus tem para nós. Por isso, nós temos que crer e confiar e depender desse Deus, que tudo é possível ao que crê. Porque é Ele que trabalha para nós desde a antiguidade. Então, nós vemos, irmãos, a palavra trabalhando em nosso favor. Por isso é que eu tenho que crer e confiar nesse Deus soberano, nesse Deus que é eterno, nesse Deus que é maravilhoso. E vigiar. Por quê? Porque o pecado é o elo da ligação entre Satanás e o homem. Por isso que nós temos que manter uma comunhão com Deus diária, a todo instante, a todo momento, para que Ele possa nos abençoar, porque Ele está trabalhando em nosso favor. Isto é mostrado de muitas maneiras, e é claro, está registrado aqui em 1 João 3, 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte A, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então nós vemos que o pecado é o elo de ligação entre Satanás e os homens. E João deixa registrado aqui: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso, irmão, que temos que ter comunhão com Deus, para que o pecado ele não venha achar lugar no nosso coração. Pecado significa deixar de atingir o objetivo, glorificando-se as coisas materiais ao invés de Deus, adorando-se desta maneira os espíritos. Então nós vemos aqui, quando a pessoa ela se afasta de Deus, ela começa a pecar contra Deus. Ela sai da presença de Deus e começa a adorar, começa a glorificar as coisas materiais desse mundo. Começa a se afastar de Deus e começa a praticar o pecado. E nós vemos a maneira em que os espíritos enganam o homem, a mulher, né? E que faz se afastar de Deus. Por isso, nós temos que estar sempre voltado para Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não é verdade? Todos nós necessitamos da ajuda de Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Que nós possamos nos aproximar cada dia mais de Deus, para que Ele possa estar nos abençoando a cada dia, a cada instante, a cada momento, porque é Ele que está trabalhando em nosso favor. Porque quando a pessoa ela começa a pecar contra Deus, ela vai se afastando de Deus. E tem pessoas que estão afastando consciente de Deus, especialmente por meio de magia, benzeduras, adivinhações, espiritismo, etc. E tantas outras coisas. Pessoas conscientemente, né? Conforme aconteceu com o rei Saul, né? Que conhece, vamos dizer assim, entre aspas,
parte da palavra de Deus e conscientemente vai se afastando de Deus, buscando nas magias do diabo, ou seja, do engano. Por quê? Porque está cego espiritualmente. E o pecado vai tomando conta, vai tomando uma proporção em que ela vai cada dia mais se afastando de Deus. E lá em 2 Crônica 15, versículo 2, a palavra do Senhor diz: eis que eu estou contigo quando vós está comigo. Se vos me deixarem, eu também vos deixo. Então, por isso, irmão, que os pastores, os obreiros, eles insistem em favor da igreja a ter vida de oração, vida de leitura bíblica, para que nós não venhamos sermos enganados, porque temos um adversário, ou seja, Satanás, que é conhecedor da palavra de Deus, mas só que ele não obedece. E ele também já está condenado. E qual que é a função dele? Tirar as vidas, as pessoas da presença de Deus, da comunhão com Deus, para levar para o pecado. Dos antepassados é visitado pelo Senhor em seus descendentes até a 3ª e a 4ª geração. Então nós vemos aqui que Deus, ele visita os antepassados por causa do pecado que se envolveu com o espiritismo, que se envolveu, com as magias do inimigo, e por que não dizer os vícios. E esse Deus, ele visita-os até a 3ª e a 4ª geração. Porque muitas vezes nós aconselhamos vidas, famílias, que muitas vezes chegam e perguntam: mas pastor, por que esse problema, por que essa luta, essa dificuldade, Aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, agora comigo e agora com o meu filho. Então nós vemos, irmão, que Deus, ele é justo. Deus, ele cobra até a 3ª e a 4ª geração. Por isso que há necessidade de nós aceitarmos Jesus, para que Jesus possa quebrar esta maldição, para que a nossa família, ela venha a ser liberta. Por isso, nós conhecemos esse Deus que tem trabalhado desde a antiguidade. Por isso, muitos, apesar da sua conversão pessoal, permanecem presos pelos pecados de abominação dos seus antepassados. É aquilo que eu acabei de compartilhar, de estar passando esses ensinamentos. É difícil de dizer quantas pessoas realmente ficaram completamente livres após a sua conversão e quantas continuam carregando das suas opressões. Então aí é que nós vemos que esse Deus, ele tem trabalhado, ele tem agido, no mundo invisível. E nós muitas vezes não entendemos. Por quê? Porque lhe falta conhecimento, lhe falta sabedoria. E é por isso que nós temos que buscarmos conhecimento, sabedoria da palavra de Deus que está à nossa disposição. Mas infelizmente há também crentes que resistem à libertação completa. Por quê? É aquilo que nós sempre estamos passando aqui. Aquele que está em cima do muro, Ou seja, um pé na igreja e o outro no mundo.
Vou repetir, mas infelizmente há também crentes que resistem à libertação completa, porque ainda está preso às coisas desse mundo, os vícios, o álcool, a prostituição. Pode perceber, aquela pessoa que há pouco tempo atrás estava na igreja, ela foi se afastando de Deus, porque é aquilo que eu sempre digo, Deus está comigo, Deus está com você quando nós estamos com Ele. Se nós o afastamos, Ele também nos deixa. E as pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja, se afastam da comunhão com os irmãos, e de repente você já fica sabendo, voltou a beber, está bebendo, está no vício, está na prostituição. Por quê? Porque resistem à libertação, né? É aquilo que o povo de Israel estava no deserto, sendo conduzido à terra prometida, Canaã, mas ali eles tinham saudade do Egito, eles tinham desejo do Egito. O que é isso? Estavam ainda presos, parte da sua vida, ao pecado. Por isso que quando nós tomamos uma decisão de seguir Jesus, temos que colocar em prática a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. O verdadeiro cristão anda diferente, anda na lei do Senhor. O salmista, no Salmo 119, versículo 1, diz: bem-aventurado os que trilham um caminho reto e andam na lei do Senhor. Então nós vemos aqui que o verdadeiro cristão anda diferente. Ele anda na lei do Senhor. Ele trilha nos caminhos retos e anda na lei do Senhor, ou seja, guarda os mandamentos em que Deus tem deixado para nós. O verdadeiro cristão anda diferente, anda humildemente. Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, a palavra do Senhor diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o seu Deus. Então nós vemos, irmão, que para servir a Deus, simplesmente guardar os seus mandamentos, ou seja, pôr em prática a sua palavra nas nossas vidas. Aqui nós vemos que o verdadeiro cristão anda diferente, e quando ele tem um encontro com Deus, ele anda humildemente, ou seja, na dependência de Deus através do Espírito Santo. E Deus, usando o profeta Miqueias, aqui no capítulo 6, versículo 8, ele pede três práticas: pratique a justiça, ames a beneficências e ande humildemente com o teu Deus. É só a vitória, irmão. Guardar os mandamentos em que Deus tem para nós é só bênção, é só providência de Deus. Por isso é que nós temos que pôr em prática esta palavra em que o profeta Isaías ele tem deixado para nós, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que nesta manhã nós possamos fazer do Senhor
a nossa confiança. Saber esperar com paciência, né? Saber esperar num Deus que vela pela sua palavra. Um Deus que não pode mentir. Por quê? Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. O verdadeiro cristão anda diferente, anda com os sábios. Olha lá em Provérbios 13, versículo 20. Anda com o sábio e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então nós vemos aqui, né, Deus nos aconselhando para que nós possamos andar com os sábios. E eu sempre tenho procurado aconselhar pessoas a andar com pessoas mais crentes do que eu, a andar com pessoas que oram mais do que eu, andar com pessoas que realmente têm compromisso com Deus, porque aí sim eu vou ser abençoado, aí sim eu vou ter um crescimento espiritual na minha vida. O verdadeiro cristão anda diferente, por quê? Porque ele anda com Deus, amém? Olha que está registrado aqui em Gênesis, capítulo 5, 24. A palavra do Senhor diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse Enoque era sábio, hein? Enoque não andava nem mais com esse ou com aquele amigo sábio, mas sim, Enoque andava com Deus. Você tem andado com Deus? Que nesta manhã nós possamos aprender a andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, é conforme nós vemos aí Isaías 64, versículo 4. É esse Deus que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade, não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Anda com Deus, meu irmão. Seja sábio e você vai fazer a diferença, porque Deus é na sua vida para que você possa glorificar o nome do Senhor. O verdadeiro cristão anda diferente, anda segundo o Espírito Santo. Olha aí, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus, Ele vai trabalhando de uma maneira tão grande em nosso favor, em que todo o desejo da carne vai sendo mortificado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E o Espírito, Ele vai trabalhando, Ele vai moldando as nossas vidas, e nós vamos tendo uma vida do verdadeiro cristão que faz a diferença. Nós vemos que aquele que anda na presença de Deus, ou seja, o verdadeiro cristão que faz a diferença, anda com sabedoria. Colossenses, capítulo 4, versículo 5 diz: anda com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Colossenses, ele nos dá esse ensinamento: anda com sabedoria. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, temos que dar testemunho que realmente nós somos crentes na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque sabemos que estamos nas últimas horas da igreja sobre a face da terra, ou seja, remindo o tempo. Amém? O verdadeiro cristão anda diferente, porque anda com o coração sincero. Salmo 101, versículo 2 diz: portar-me-ei
com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, que nós possamos andar com um coração sincero, porque Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja num piscar de olhos, ou seja, o arrebatamento. Que nós possamos estarmos preparados, que nós possamos andar com sinceridade, aonde o salmista diz: portar-me-ei com inteligência num caminho reto, quando virás a mim. Então nós vemos, irmãos, que nós temos que ter esse comportamento, temos que nos portarmos diante de Deus e andar nesse caminho reto, porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja, que é o arrebatamento, e será tão rápido que é como num piscar de olhos, vai ser muito rápido, e que nós possamos estar preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que Deus está trabalhando em favor que nele espera. Amém? Como ele não faria muito mais no futuro se o honrasse pela fé? Por isso é que nós temos que estar na presença de Deus, saber esperar com paciência, porque Deus, que está no controle de todas as coisas, ou seja, no futuro, com certeza, muito mais Ele tem para fazer em nosso favor, para poder honrar a nossa fé que está depositada nele. Devemos reconhecer isto para louvá-lo e agradecer de modo apropriado. Então, o que temos que fazer? É estar na dependência dele através do Espírito Santo. É dessa maneira que a nossa fé nele é tão fortalecida que reconhecemos a lei, ou seja, a palavra de Deus, da fé, uma fé vitoriosa. Começando a louvar e agradecer, como está dito em Isaías 64, versículo 4, aquilo que nós temos sido ministrado nesta manhã. Na dependência dele, sabendo que esse Deus, desde todos os tempos, desde a antiguidade, nunca se ouviu e nem se viu um Deus que está trabalhando para aquele que nele espera. Se Deus está trabalhando em meu favor, eu quero ter comunhão com ele. Eu quero estar na presença dele, porque é ele que vai abrindo porta, é ele que vai suprir as minhas necessidades, é ele que vai me honrando em todos os meus compromissos, para que eu possa dar testemunho, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. É o que pode testemunhar todo filho de Deus. Meu Deus nunca me abandonou quando confiei nele. Deus, ele nunca nos abandona. Deus, ele não muda. Quem abandona Deus somos nós. Quem muda somos nós. Por quê? Porque não sabemos tomar posse da sua palavra. Mas que nesta manhã você possa tomar posse desta palavra e colocar em prática na sua vida. E com certeza Deus honrará o seu caminho e você com certeza fará a diferença, porque Ele tem nos dado o Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai querido, nesta manhã nós te louvamos por mais essa oportunidade. Glorificamos a Ti, porque Tu tem nos dado o Espírito Santo. Continua a trabalhar no nosso coração através da Tua palavra, nos ensinando, nos capacitando e nos abençoando, para que nós possamos verdadeiramente depender somente de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Que
Permitindo Deus, amanhã, a partir das 5h05, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai.